Mas, na verdade, o grande problema das pessoas consiste em elas sustentarem, eu até diria no plural, as suas confissões de fé. É essa que é a grande questão. Elas sustentarem as suas confissões de fé. Elas muitas vezes acreditam que Deus é capaz e é poderoso para fazer um determinado milagre, mas às vezes quando aquele milagre que ela está crendo, orando ou esperando demora a acontecer, o que é que normalmente as pessoas fazem? Elas desistem. Se elas não desistem, digamos assim, verbalizando, eu desisto, mas as suas palavras estão evidenciando que elas o quê? Desistiram. Porque elas não sustentam a sua confissão, ou, como eu disse, no plural, as suas confissões de fé. E eu quero dizer para vocês hoje que as nossas confissões de fé, elas têm poder para mudar qualquer cenário à nossa volta. Quantos podem dizer amém? Repita comigo, diga, as minhas confissões de fé, elas têm poder para mudar qualquer cenário à minha volta. Ou até mesmo em você. Se é algo que você está passando, como no caso do que Mônica estava passando, e ainda ela está sem dores. Mônica está sem dores, os sintomas das dores desapareceram, mas ela ainda precisará mais à frente fazer algum exame que possa constatar através do exame que os discos voltaram para o lugar. E quando esse novo exame sair, isso vai mostrar que a cura fez o que, irmãos? Se manifestou. Não que a cura aconteceu, porque a cura aconteceu quando ela creu e quando ela o quê? Recebeu. Agora, até que essa cura se manifeste não somente aliviando as dores, mas para que os discos de repente já podem estar até no lugar e ela não sabe porque ela não fez o quê? O novo exame. Então é um caso que ela precisará mais adiante fazer o quê? O novo exame, ou simplesmente em fé mesmo, falar eu vou viver assim agora e acabou. Mas é uma decisão o quê? Dela. Só que as pessoas pensam assim, seja para cura, para algum outro milagre na vida, elas normalmente pensam assim, quando não acontece visivelmente aquilo que elas estão o quê? Acreditando, elas mudam a sua, o que, irmãos? A sua confissão. E essa mudança de confissão, ela é destrutiva. Eu aprendi esta palavra da fé nos anos de 94, 95, e eu recebi um livro que talvez o pastor Heleno deve ter também lido, de T.L. Osborne, pequeno, chamado esse livro, O Testemunho da Fé. E eu nunca esqueci esse livro, porque eu até pensava que fosse um livro composto por testemunhos de milagres, mas o livro ensinava exatamente sobre este conteúdo que eu estou pregando, que é você sustentar a confissão da fé. Sustentar a confissão da fé, de que forma, pastor Jair? Você vai continuar declarando aquilo que você crê, até que aquilo que você crê se manifeste. Quantos podem dizer amém? Há uma diferença muito grande entre você receber e aquilo que você crê que você recebe, fazer o que, irmãos? Se manifestar. E o grande erro das pessoas é porque elas confundem essa questão do receber pela fé, do se manifestar. E quando aquilo que elas acreditam ainda não se manifestou, então elas pensam que o quê? Que elas não receberam, porque ainda não se manifestou. Então, eu quero que você seja encorajado hoje a você crer e você sustentar a sua confissão de fé até o fim. Quantos podem dizer amém? E qual é o fim nesse caso? Qual é o fim? O fim será a manifestação do seu milagre. Amém? E quando é que o milagre se manifesta? Quando não existe mais evidência nenhuma de sintoma, no caso de cura,
No caso, quando é que se manifesta numa questão de emprego? Quando a pessoa ela recebe o emprego, quando ela é contratada. Até que ela seja contratada, ela está crendo que ela já está o quê? Contratada, mas ainda não o quê? Não se manifestou. E ela sustenta a confissão: eu creio no meu trabalho, eu creio no meu trabalho, eu creio no meu trabalho. E assim ela vai até que o trabalho o quê? Se manifesta, ela assina a carteira e fala: glória a Deus, agora eu estou o quê? Trabalhando. Não é que eu recebi agora o milagre o quê? Se manifestou. E isso é para qualquer área da vida. Você pode sustentar as suas declarações de fé. Mas o desafio, na verdade, é você ter de um lado os sintomas, as adversidades lhe pressionando. É você ter que confessar aquilo que você não está vendo, porque aquilo que você está vendo é, digamos assim, a realidade o quê? Momentânea. Só que a realidade momentânea, ela não é a verdade. Diga comigo, a realidade momentânea não é a verdade. Não. O que você está vendo momentaneamente não é a verdade sobre a sua vida, ainda que seja uma realidade. Como não, pastor? Se é isso que eu estou vendo, aí você tem que ir para o campo de quê? Da fé, porque Hebreus 11:1 diz que a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Quantos podem dizer amém? Você fala: eu não estou vendo, mas é nisto que eu acredito. Eu acredito na verdade da palavra de Deus. Então, de um lado você tem a circunstância lhe pressionando, você tem o quadro natural mostrando que essa é a realidade momentânea da sua vida. Você tem muitas vezes pessoas falando no seu ouvido, não é assim? Você não está vendo não? Você não está vendo não? A situação é essa, você não está vendo não? Você vai continuar assim, vai continuar crendo, vai continuar declarando, você não está vendo não? Pessoas ficam tentando nos tirar da onde, irmãos? Da fé. E do outro lado você tem a indicação da palavra de Deus, de que o justo vive pela fé. Diga comigo, o justo vive pela fé. E Hebreus 10:38 diz: o meu justo viverá pela fé. Em Romanos 1:16 diz: e o meu justo viverá pela fé. Em Gálatas 3:11 diz: o meu justo viverá pela fé. Em Abacuque 2:4 diz: e o justo viverá pela sua própria fé. Então nós temos 4 versículos falando o quê? A mesma coisa, que o justo, ele vive pela fé. Aí você agora tem que tomar a decisão. Você vai andar pela fé, ou você vai desistir de manter a sua confissão e vai confessar aquilo que você está vendo? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, está escrito: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Diga, eu ando pela fé. E eu costumo dizer nesta igreja que o andar pela fé para nós é um estilo de vida. Não é uma mudança de comportamento em tempos de crise. Porque algumas pessoas, elas mudam de comportamento apenas quando estão passando o quê? Alguma crise. Aí elas então correm para a fé e falam: não, pela fé Deus vai mudar, não, pela fé Deus vai mudar, Deus vai mudar. Mas, se a crise que elas estão enfrentando demora mais um pouco, ela diz o quê? Não aconteceu porque Deus não quis. Não é assim? Não aconteceu porque Deus é soberano e Ele sabe muito bem dos seus planos. Não, somos nós que muitas vezes desistimos ou abrimos mão da nossa o quê? Confissão. Nós não levamos a nossa confissão até o fim.
E eu quero dizer para você que você precisa fazer isso hoje, e você deverá sair desta igreja hoje, convicto e movido por esta palavra, confessando tudo que você crê. Ainda que ao chegar em casa você se depare com adversidade, ainda que amanhã você se depare com adversidade, ainda que você esteja cercado por uma grande montanha, você deverá continuar sustentando a sua confissão. Eu dei o testemunho já e falei aqui domingo passado, na hora da ministração da cura, eu dei o testemunho do meu coração e das carotas. Os irmãos lembram que estava aqui domingo? Da cura dos homens que eu tinha no meu coração. E esta semana eu fiz novamente o exame, o ecodoppler do meu coração. E quando eu fiz o ecocardiograma, né? E eu fiz o exame essa semana novamente. E a médica foi lá, examinou o coração, botou para lá, botou para cá o aparelho, mexeu. Quando terminou, eu disse, e aí, doutora? Ela disse, o coração do senhor está novo. Eu digo, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas eu disse, a manifestação dessa cura do meu coração me levou quase que 16 anos para se manifestar. Foi de 2008 até 2024. 16 anos declarando a cura do meu coração e sustentando esta confissão de fé dia, meses e anos. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que ele não é muito bem centrado nessa palavra da fé. E quando ele está passando por alguma adversidade, alguém pergunta para ele, como é que você está? Olha o que ele diz, eu estou no bico do urubu. Eu estou no bico do urubu. Assim, o urubu já está me levando já. O urubu já está me levando. Olha que confissão, irmãos. Olha que confissão. E eu acompanho esse irmão há muitos anos, lá no Rio de Janeiro. Conheço eles há muitos anos. Mas sabe qual é a condição clínica dele hoje? Terrível. Terrível. A condição clínica dele hoje é terrível. E por que chegou a esse ponto? Porque são anos declarando, eu estou aonde? No bico do urubu. Abra comigo sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, por favor. Versículo 16 em diante diz bem assim, a promessa vem pela fé, Romanos 4,16, para que seja de acordo com o que, irmãos? Com a graça, e seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Romanos 4,16, agora olhem para cá. Ele está dizendo assim, bem aqui, olha, a promessa vem pela fé. Repita comigo, a promessa vem pela fé. E eu pergunto para vocês, a fé se expressa sim ou não? Sim. Como a fé se expressa? A fé se expressa através de ações correspondentes. E a fé também se expressa através das nossas confissões. Em 2 Coríntios 4,13, o apóstolo Paulo disse, eu criei, por isso eu fiquei calado, imaginando e pensando. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse, eu criei, e por isso foi o quê? Eu falei. E com esse mesmo espírito de fé, ele disse, nós cremos, e por isso também nós, o que, irmãos? Nós falamos. Ou seja, a fé, ela se expressa com ações correspondentes e com o que mais, irmãos? Com confissões. Então aqui diz, a promessa vem pela fé. A promessa não vem, não é pelas obras da lei. A promessa não vem, ele diz, aqui não. A promessa vem para aqueles que têm a fé, como Abraão, como Abraão teve. Por que ele disse com Abraão? Porque Abraão, ele existiu, Abraão viveu bem antes da lei.
E Abraão é chamado o pai da fé, antes da lei. Então, a fé não tem nada a ver o quê? Com a lei. Não tem nada a ver de você ser uma pessoa boazinha. Não tem nada a ver de você ser uma pessoa assim, não, mas eu sou uma pessoa muito caridosa. Mas eu sou uma pessoa realmente de coração muito bom. É bom ser uma pessoa de coração muito bom. É bom ser uma pessoa realmente de boas obras, mas não é isso que vai levar você a receber o seu milagre. Os milagres na sua vida, eles vão se manifestar pela fé. Amém? E tem pessoas que elas são muito bem práticas para as boas obras, mas elas nada sabem sobre a fé. Elas nada sabem sobre ter esse espírito de fé e crer e confessar e declarar a palavra. Tanto é que quando as circunstâncias se levantam em suas vidas, quando elas são pressionadas, elas dizem aquilo que elas ouvem dos médicos, elas dizem aquilo que elas ouvem das pessoas, elas dizem aquilo que elas estão vendo. Se elas estão cercadas, por exemplo, por uma situação muito difícil, de alguém muito doente, e alguém diz bem assim, essa pessoa está muito doente, olha, essa pessoa aí realmente vai morrer, não tem mais jeito. Aí todo mundo diz o quê? Realmente não tem mais jeito não, realmente não tem jeito mais não, agora vai morrer mesmo. Por quê? Porque o médico falou, foi um especialista que disse. Quantos aqui lembram ou conhecem ou sabem quem é um homem chamado pastor Antônio dos Santos aqui de Aracaju, ex-deputado estadual, pastor da Assembleia de Deus e muitos anos. Pastor Antônio dos Santos é um amigo meu, trabalhei com o pastor Antônio dos Santos há alguns anos. Antes dele ser deputado, ele trabalhava na Petrobras, funcionário de plataforma e trabalhava com soda, com guindaste e com soda. E ele trabalhou tanto com soda que ele teve problema nos seus olhos. E os seus olhos começaram a ficar irritados, vermelhos, depois com muita dor, e ele procurou médicos e mais médicos para tentar resolver o problema dos seus olhos e não resolvia, e essa dor aumentando, e chegou um ponto em que ele foi para o último médico, e o médico disse bem assim para ele: Antônio, para você não tem mais jeito, pegue os seus documentos, vá até a sede da Petrobras na Rua Acre e dê entrada na sua aposentadoria como auxílio doença, porque dentro de poucos dias os seus olhos vão murchar, secar e cair. Você não tem mais jeito. Ele foi para casa. Ao chegar em casa, a esposa perguntou: o que foi que os médicos disseram? Ele relatou. Ela disse: e agora? Ele disse: sim, agora eu continuo crendo no meu Deus. Ele disse que foi dormir, e antes de dormir ele fez uma oração. E a oração que ele fez foi assim: meu Deus, eu, seu pai, tenho 2 filhos, Franklin e Mirtes. E eu, como pai dos meus 2 filhos, não negaria absolutamente nada para eles, estando ou não na minha capacidade de fazer e resolver. E tendo um pai que eu tenho como Senhor, eu sei que o Senhor não vai me negar a cura dos meus olhos. Eu creio na cura dos meus olhos. Dormiu. Sonhou dando aula na escola dominical da Assembleia de Deus, na Rua Bahia, da onde ele ainda hoje é pastor. E quando amanheceu o dia, ele acordou, abriu os olhos, completamente sarados. Ele voltou no médico. A assistente o atendeu e foi dizer para o médico: o senhor Antônio dos Santos está aí. E ela disse: eu não tenho nada. Ele disse: eu não tenho nada para conversar com ele. Eu já disse que o caso dele é aposentadoria e se encostar por invalidez. Eu não tenho o que fazer. Ela disse: não, ele quer falar com o senhor. Tá bom, mandei ele entrar. Quando ele entrou, o médico quase cai de costa. O que aconteceu? Quem foi o especialista? O meu médico dos médicos, Jesus. Eu voltei aqui só para o senhor ver o poder de Deus. E até hoje o pastor Antônio dos Santos é completamente livre de qualquer problema em seus olhos. Então, a promessa de Deus para qualquer área da sua vida, ela vem através de quê? Da fé. Diga a fé. Diga, através da fé.
E muitas vezes você vai ser o louco da família. Muitas vezes, para andar pela fé, você vai ser o louco do trabalho. Muitas vezes, para andar pela fé, você vai ser tido como louco para aquelas pessoas que são o quê? Naturais. Para aqueles que são agnósticos, para aqueles que não acreditam, para aqueles que acham que não existe Deus, que esse negócio é conversa de crente, que os crentes é tudo muito doido, é tudo muito radical, que os crentes são assim meio, não é assim que eles dizem? É assim que eles dizem, os crentes são radicais, os crentes são fanáticos, não é assim? Os evangélicos são fanáticos. Você não tem que se importar com isso não. Você só precisa continuar crendo. Continuar crendo. E quando Deus encontra uma pessoa que crê, Ele faz o impossível. Quantos podem dizer amém? Então ele diz, a promessa vem pela fé. E mais, próximo versículo ele diz, como está escrito, Deus dizendo, eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que faz o que, irmãos? O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se elas, o que, irmãos? Existissem. Aqui está dizendo que Deus faz assim, Deus dá vida aos mortos e Deus chama à existência aquilo que não existe, como se o que, irmãos? Existisse. E o próprio versículo dá a referência, porque foi assim que Deus fez com Abraão. Deus disse bem assim para Abraão, você é pai de nações. Você não vai ser mais Abrão, o seu nome a partir de hoje é o que, irmãos? Abraão. Quando Deus disse isso para Abraão? Depois que ele teve Ismael, depois que ele teve Isaque, ou antes? Quando ele não tinha nenhum filho? Quando ele não tinha nenhum filho. O que Deus então estava fazendo? Estava chamando Abraão de pai de nações, sem Abraão ter nenhum filho. Estava declarando, você vai ser pai de nações, você vai ser pai de nações. As pessoas então diziam, Abraão, chamavam Abraão, estavam falando com ele, você é pai de quê? De nações. Quantos podem dizer comigo assim? Diga diga eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então, o que na verdade conta é o que você crê. E aí diz bem assim, o próximo versículo diz, Abraão contra o que, irmãos? Contra toda esperança, em esperança. Ele fez o que, irmãos? Ele creu. Olha o que diz o versículo. Abraão em esperança contra toda esperança. Por quê? Abraão em esperança contra toda esperança. Porque a esperança, ela lida com o passado, o presente ou com o futuro? Com o futuro. Então, como Abraão e Sara já eram de idade bem para lá, o futuro para eles iria ajudá-los no processo de gravidez ou dificultar mais ainda? Dificultar, principalmente para quem? Para Sara, que já era estéril, e a mulher, ainda que ela não seja estéril, quando a mulher já passa dos 50 anos, já é muito mais difícil engravidar, sim ou não? Sim ou não? Sim, já é um fator o quê? Biológico para a mulher. Então, para Abraão e Sara, o tempo não trabalharia o quê? A favor deles. O tempo trabalharia contra eles. Por isso que eles tinham a esperança em Deus, que era contrário à esperança o quê? Natural do ciclo o quê? Da vida. A esperança em Deus era chamando à existência aquilo que não existe, como se o que, irmãos? Existisse. Ou seja, sustentando uma declaração de quê? De fé. E Abraão dizia, eu sou pai de nações. Eu sou pai de nações. Eu pergunto, o que é que você diz? Quando você está sem dinheiro, você diz o quê? Eu estou quebrado pela cepa? Está osso? Estou liso? É isso que você diz? É isso que você diz? Alguém fala para você, pode pagar a pizza hoje? Você fala, oxe, está amarrado, eu estou quebrado. É isso que você diz? E o pior é que tem alguns que dizem assim, até tendo dinheiro.
Tem outros que dizem não tendo, mas não deveria dizer nem não tendo. Mas dizem o quê? Eu estou o quê? Quebrado. Aí quando ele está com fome, diz o quê? Eu estou morrendo de fome. Está com frio na igreja, está morrendo de quê? De frio. Sempre é a linguagem o quê? De morte, de não tenho, de não consigo, de não dá certo. E quando está doente, com uma dor de cabeça, e normalmente os homens são assim, os homens com uma dorzinha de cabeça sequer, já diz logo que está o quê? Eu estou morrendo de cabeça. Não é assim? Já está morrendo, estou morrendo de cabeça. Já é assim, está morrendo. Já é assim. Às vezes, eu estou com dores de cabeça que Sandra nem sabe. Às vezes ela sabe, porque ela já me conhece há muitos anos e já me vê com alguns comportamentos diferentes. Mas, às vezes ela não sabe. Mas ela nunca viu sair dos meus lábios essas confissões que eu aqui disse para vocês. Em momentos muito difíceis da minha vida, eu sempre declarei o que eu estava crendo e não o que eu estava sentindo, muito menos aquilo que eu estava o quê? Vendo. Só que as pessoas, quando a coisa vai demorando a acontecer na vida delas, elas fazem o quê? Elas vão, ao invés de sustentar, elas abrem mão de quê? Da confissão de fé. Elas abrem mão. Falam, está demorando demais. Só Deus sabe, está demorando demais. Não estou aguentando mais. Eu não estou suportando mais. Olhe, ainda que a situação esteja muito difícil e que você até já esteja no seu limite, mas não declare, eu não estou suportando. Inverta esta confissão e diga bem assim, eu estou pela graça de Deus. Eu estou pela graça, mas não diga assim, eu não estou o quê? Suportando. Se você declara, eu não estou suportando, todo o seu corpo começa a entrar em sintonia com o que você está dizendo e uma fraqueza vai tomar conta de quê? De você. Uma fraqueza, você vai começar a ter sintomas. Você vai começar a sentir coisas que você não sentia, só porque você está liberando com as suas palavras. Porque as palavras, elas têm poder. Como foi com Abraão? Olha o que diz o próximo versículo. Sem se enfraquecer na fé, versículo 19, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava, o que, irmão, sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava o quê? Sem vigor. Mesmo assim, ele não, que irmãos, não duvidou, nem foi incrédulo em relação ao quê? A promessa de Deus. Mas ele foi o que, irmãos? Fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Diga, Abraão não enfraqueceu. Se você enfraquece, as suas confissões também o quê? Perdem a força. Mas Abraão não enfraqueceu. Por que Abraão não enfraqueceu? Porque ele sustentava as suas confissões de fé. Ele falava e ele ouvia aquilo que ele mesmo que falava ao seu respeito. Eu serei pai de nações. Eu serei pai. Agora, quantos anos levaram? Quantos anos levaram, irmãos, para que essa promessa se cumprisse? 25 longos anos. Uma pessoa natural, uma pessoa sem fé, chegaria depois de 25 anos em que condição? Abatido, desanimado? Não era isso? E Abraão chegou como? Ele não enfraqueceu, ele chegou o quê? Ele chegou bem. Amém? Ele chegou bem. Diga a pessoa que está atrás desse, diga, você vai chegar, diga, no fim da linha, daquilo que você crê, diga, muito bem. Quantos podem dizer amém? Algumas pessoas sentem alguma dor no corpo, aí dizem assim, a velhice é terrível. Não é assim? Elas sentem dores e já falam logo, a velhice é terrível. Depois dos 40 é só dor, junta tudo e joga fora.
É isso que você declara para a sua velhice? É isso que você declara para a sua velhice? Eu estou com 51 anos de idade. E sexta, sábado e domingo, 3 dias seguidos. Sexta, ontem e hoje, às 5h10 da manhã, eu estava correndo 10 quilômetros todos os dias. E eu não imagino chegar a 70, 80 ou 90, não, com fraco, com dor, não. Eu imagino chegar muito bem. Muito bem. Muito bem. E para isso, eu me cuido. Mas as pessoas, quando aparece problema de saúde, ela diz que é o quê? Que é a idade. A mãe do pastor Valco, irmã Nádia, estava com uma dor na perna que não passava. E ela então foi no médico, a irmã Nádia. E o médico avaliou a sua perna e depois de muitos exames, não tinha nada na perna dela. E o médico disse bem assim: senhora, a sua perna não tem nada. O que a senhora tem é problema de idade. Ela disse bem assim: o senhor é médico, mas não sabe de nada. Eu estou boa, porque a outra perna tem a mesma idade e está boinha. Não é verdade? Que negócio de idade só para uma perna e a outra está boa? Que conversa é essa? Mas as pessoas vão colocando coisas para a gente acreditar, irmãos. E você não deve acreditar. Abraão, ele se manteve assim, e assim o milagre aconteceu na vida dele. Você precisa sustentar a sua confissão de fé até que o milagre se manifeste por completo. Quantos podem dizer amém? Agora eu vou mostrar para vocês uma situação, uma crise terrível. E se você não for inspirado por esse testemunho da palavra de hoje, depois de ouvir o testemunho de Mônica, de Valéria, e você, com esse testemunho da palavra de hoje, você sair daqui confessando coisas diferentes, aí eu digo realmente que você precisa voltar para a escola dominical. Abra comigo sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Algumas vezes, escute bem isso, para você sustentar a sua confissão de fé, você vai ter que fazer algo contra a lógica, você vai ter que fazer algo considerado até mesmo absurdo para algumas pessoas, e você pode ser até mesmo chamado de louco, mas se você quer andar pela fé, se prepare, porque não tem outro caminho a não ser esse. 2 Reis, capítulo 4, versículo 17, vamos ver aqui essa outra referência bíblica. Antes de começar a leitura, olhem para cá para dar a introdução, para ganharmos tempo nessa passagem bíblica. Aqui nós temos o relato da mulher sunamita, que era uma mulher junto com seu marido, um casal de pessoas prósperas, pessoas ricas, e essas pessoas viam que o profeta Eliseu sempre passava pelas suas terras, e ela então disse para o seu marido: olha, eu vejo que esse homem que passa por nossas terras é um santo homem de Deus. Vamos fazer um café e dar uma refeição para ele. E assim ela fez um café, fez uma refeição para acolher o homem de Deus. Depois o homem de Deus, sempre que passava lá, já sabia que tinha um lugar para ele tomar um cafezinho e comer alguma coisa. Ela disse: bom, vamos fazer algo melhor ainda. Vamos construir no andar superior um aposento, para que o homem de Deus, quando ele vier por nossas terras, ele possa não somente passar e comer alguma coisa, mas ele possa descansar e ter um lugar para ele repousar. E o homem então concordou, seu esposo, e ali ela construiu para o profeta um quarto no andar superior da sua casa. E lá está o profeta Eliseu descansando nesse quarto, ele com um coração muito grato por aquilo que essa mulher havia feito. Ele então disse para o seu auxiliar chamado Geazi, ele então disse: Geazi, olha só, essa mulher, ela foi tão generosa para comigo,
Veja lá se ela precisa de alguma coisa para que eu possa orar e abençoar a vida dela. Aí Geazi foi, desceu, conversou com a mulher e disse: homem de Deus, essa mulher não precisa de nada, ela tem tudo, ela é próspera, ela é abençoada, ela é saudável, não tem nenhuma falta. Porém, nesta casa não tem o quê? Criança. Ela não tem filhos. Aí ele disse: tá bom, manda chamar ela. A mulher foi onde estava o profeta e ele disse para ela: olha, assim diz o Senhor, daqui a 1 ano eu voltarei aqui e você vai estar com a criança. Ela disse: homem de Deus, não fale assim com a tua serva, tipo assim, não brinque com uma coisa dessa. Talvez foi algo que ela lá atrás creu, não aconteceu, e ela então deixou o quê? No esquecimento, falou: olha, eu não quero nem pensar sobre isso, tipo assim, não toque nessa área, porque eu não quero passar por uma o quê? Frustração, decepção, não toque nessa área, homem de Deus, não fale isso. Ele disse: você vai estar com o seu filho. E assim aconteceu. A mulher engravidou, o seu filho nasceu. Criança, não diz a faixa etária, diz apenas que ele, como uma criança, esse garoto, presumo eu que ele tinha mais ou menos aí uns 12 anos, esse menino. E eu vou depois explicar porque eu presumo que seja esta idade. Ele não era pequenininho. E esse garoto um dia vai com o pai para a roça. E quando ele está na roça, ele sente uma dor de cabeça. E ele diz para o pai: pai, a minha cabeça está doendo. Aí o pai faz o quê? O que é que os pais dizem? O que é que os pais fazem normalmente? Vai ficar com quem? Com sua mãe, não é assim? E o pai diz: fica com sua mãe. Está com dor de cabeça? Vai ficar com sua mãe. Leva para a mãe. E aí a criança vai, fica com a mãe. E ela então acalenta aquela criança. E diz a Bíblia que durante aquela manhã a mãe ficou com a criança. Provavelmente administrou algum chá, deu alguma coisinha para a criança, mas a criança acabou o quê? Morrendo. Se a criança morre, naturalmente falando, o que é que esta mulher deveria ter feito? Fazer o quê? Ela deveria comunicar ao seu esposo: nosso filho morreu, eu estou arrasada, chama os familiares, nosso filho morreu, e vamos preparar as coisas para fazermos o quê? O sepultamento. Essa seria uma atitude o quê? Natural e até o quê, irmãos? Normal, sim ou não? Mas para receber milagre você tem que ser anormal. Diga comigo assim, diga: para receber milagre, diga, tem que ser anormal. Tem que ser anormal, irmãos. Deus manda a gente fazer coisas que às vezes não, a lógica dá um bug na cabeça. E se você for tentar fazer num quadradinho assim, não, porque tem que ser assim, porque assim dá certo, você não vai viver o milagre. Essa mulher pega a criança. Agora, olha que coisa interessante. Ela pega esse cadáver e leva para onde? Para o quarto de quem? Do profeta. Olhe ela colhendo a bênção que ela havia feito o que, irmãos? Semeado. Ela bota o corpo da criança no quarto do profeta, ela desce e diz para o marido: prepare aí um animal que eu vou ali. E ele disse: o que aconteceu? O que aconteceu? Agora ela tinha 2 confissões para fazer. Ela poderia dizer o quê? O nosso filho morreu. Ou ela fazer a confissão de quê? Da fé. Ela confessou o quê, irmãos? Ela confessou o quê? A fé. Ela disse bem assim: não se preocupe, está tudo bem.
preparou o jumento, o animal. E ela então agora vai atrás de quem? Do profeta, do homem de Deus. E ela então prepara e sai. Disseram para ela, o homem de Deus está no monte, está orando. Ela vai. De lá do monte, o profeta Eliseu a vê e diz para o seu auxiliar, vai lá de longe está vindo alguém, um animal, me parece que é aquela mulher de Sunem. Mas Deus não me revelou do que é que ela está precisando. Vai lá saber o que é que ela está precisando. O auxiliar do profeta vai até ela e quando encontra com ela diz, o que aconteceu? O que é que você quer? E mais uma vez, ela diz o quê? Está tudo bem. Confissão de que, irmãos? De fé. Está tudo bem. Aonde é que está o profeta? Ele diz, ele está vindo aí. Ela se encontra com o profeta, se prostra aos seus pés, e agora o profeta diz, a sua alma está em aflição. Deus me revelou o que é que está acontecendo. Geazi vai lá, pega o meu bordão e coloca, olha o que ele diz, coloca na cabeça do menino. E o menino morreu com a dor de cabeça. E ele então dá uma direção específica, vá e coloque o bordão na cabeça do menino. Veja como é interessante a gente seguir a direção específica de quem? De Deus. E aqui eu quero me ater aos 2 testemunhos de domingo, quando eu estava orando e eu vi de fato um raio-x de uma bacia. Naturalmente eu poderia pensar, mas que doidice da minha cabeça é essa? Ou simplesmente fazer o quê? Crer que se tratava de uma palavra de conhecimento. Deus estava mostrando o quê? Um exame feito. E então veio a direção específica da bacia. Então a irmã veio receber o quê? O milagre da bacia. Então depois aqui na fila de oração, a gente tinha as pessoas aqui orando, recebendo cura. Poderia simplesmente liberar para que todo mundo voltasse para os seus assentos. Mas o Senhor falou no meu coração, tem uma pessoa com uma dor muito forte nesse instante. E então Mônica confessou, ela disse, sou eu que estou com muita dor. E naquele instante, as dores o quê? Desapareceram. Além de orar por outras pessoas e de Thelma, que eu não colhi o testemunho de Thelma ainda, mas também teve algo para Thelma. Então, nós só temos que seguir a direção o quê? Específica de Deus. Então Geazi foi, colocou lá o bordão em cima do rosto do menino. E quando o profeta Eliseu chegou, lá estava o corpo do mesmo jeito. Algumas pessoas até pensam assim, cadê que Geazi não ressuscitou aquele rapaz? Eliseu não mandou ressuscitar. Eliseu só mandou que ele colocasse o bordão aonde? Na cabeça. E assim ele fez. Quando Eliseu chega, Eliseu então se deita na cama, coloca as suas mãos nas mãos do menino, os seus pés tocando os pés do menino, e ele então começa a orar, e aquela criança ressuscita. Ressuscita. Diga comigo, diga, o meu Deus é o Deus de milagres. Sabe, irmãos, você, para ver milagres, você vai ter que caminhar na contramão do mundo. Você vai ter que caminhar na contramão das coisas o quê? Naturais. E seguir em fé até que o milagre se manifeste. Sustente a sua confissão. Está tudo bem. Está tudo bem. Deus é fiel. Eu continuo crendo nas realidades da fé da minha vida. Quantos podem dizer amém?
por isso que quando você se deparar com alguma necessidade na sua vida, você declare: o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, suprirá todas as minhas necessidades. O meu Deus é um Deus de provisão. Quando você se deparar com dores no seu corpo, você diga: Cristo Jesus já levou as minhas dores e as minhas enfermidades. Ele tomou sobre si, por suas feridas eu sou curado, eu sou sarado. Então você vai declarando a palavra da fé. Quando bater uma fraqueza em você, você vai dizer: eu sou forte, porque a palavra diz em Joel 3,10, diga: o fraco eu sou forte. E isso você vai continuar profetizando a palavra da fé. Em qualquer circunstância que o diabo levantar na sua vida, você vai apontar a palavra e declarar a palavra de Deus. Se os seus familiares ainda não se entregaram para Jesus, continue declarando: eu e a minha casa seremos salvos. Toda a minha família vai receber a salvação. Nenhum dos meus familiares se perderão, todos terão um encontro com Jesus. Todos e todos. Declare a palavra da fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se estiver cercado por uma grande diversidade e as pessoas dizendo para você: não tem mais jeito, você vai dizer: tudo é possível aquele que crê. Não, mas não tem jeito não. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Se o diabo quiser mostrar em algum momento que você está só, você vai dizer: eu nunca estou só, porque o Senhor disse: eu estou contigo todos os dias da sua vida, eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Você vai sempre liberar a palavra da fé, não importa o cenário que você esteja. Agora, irmãos, isso aqui é uma caminhada. Isso aqui não é uma coisinha que você fala uma hora e depois fala o quê? Fala outras coisas ao contrário. É um exercício que você tem que falar o quê? Constante. Declarar constantemente as promessas de Deus. Se o diabo dizer para você: você vai morrer, você: não vou morrer, eu vou viver para anunciar os feitos do Senhor. Salmo 91:16 diz: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você vai dizer: eu vou viver muitos anos de vida, eu vou viver com saúde. Quantos podem dizer amém? O pastor Walker tinha uma ovelhinha na igreja dele. Essa ovelha fez 90 anos de idade. Pense numa mulher fervorosa. E no aniversário dos 90 anos, ele disse para ela: se você chegar aos 100, eu vou bancar a sua festa de 100 anos. Ela pegou a palavra do pastor. Ela disse: pastor, eu creio, eu vou viver os meus 100 anos. E lá foi ela: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. E o pastor fala: meu Deus, e agora? Agora estou em aperreio. Se essa mulher fizer os 100 anos, eu vou ter que pagar a festa. Se ela morrer antes, vão dizer que ela morreu porque o pastor orou para não pagar a festa. Agora estou numa situação terrível. O resultado que vier agora para mim deu ruim. E com 99 anos ela morreu. Ele ficou triste, irmãos, de verdade. Ele é abençoador. Quem conhece o pastor Valco sabe que ele é abençoador. Esse homem vai estar aqui em novembro, no aniversário da igreja. Ele já ajudou a construir 27 casas de pessoas da igreja dele. 27 casas já foram construídas pela igreja. Ele é um homem muito generoso. Não teria nenhum problema de abençoar essa mulher. Mas essa mulher viveu por 90 anos. Sabe por quê? Porque ela agarrou a palavra de Deus. Agarre a palavra de Deus para a sua vida. Sustente a sua confissão. Não olhe para o que você não tem hoje. Olhe para o que você tem em Deus.
eu tenho saúde, eu sou próspero, eu sou abençoado, a minha família é salva, eu sou vitorioso, eu vou andar em vitória, portas de emprego abertas, eu sou favorecido por Deus, eu sou amado, eu sou aceito. Declare, 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 incansavelmente. Sabe o que vai acontecer? A fé vai trabalhar para você, e um a um essas coisas vão se manifestar em sua vida. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.